Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui então para dar continuidade no nosso estudo das cartas paulinas. Nós começamos hoje então a primeira carta aos Tessalonicenses. Para que a gente possa mergulhar o nosso coração na palavra de Deus, vamos pedir que o Espírito Santo encha o nosso coração nesse dia. Que o Espírito Santo venha nos fazer mergulhar nessas cartas paulinas, mergulhar na palavra de Deus, para que o nosso coração seja alimentado verdadeiramente com o alimento sólido da palavra de Deus. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. São Paulo começa, como todas as outras cartas, na saudação, né? Só que dessa vez ele diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus, a vós graça e paz. Então ele coloca aqui outros dois nomes, né? Nessa saudação da carta aos Tessalonicenses, ele coloca Silvano e Timóteo. Como a gente terminou ontem, né? E a gente viu que lá na saudação final de Colossenses ele fala vários nomes dos companheiros de missão dele. Então São Paulo sempre traz esses companheiros de missão, né? Pessoas que trabalhavam junto com ele na missão, alguns que passaram algum tempo com Paulo, outros que passaram todo o tempo praticamente com Paulo, como Timóteo. A gente vai ver que várias cartas paulinas trazem a referência a Timóteo. Inclusive, a gente tem a carta também a Timóteo, né? A gente tem também dentro das cartas paulinas. E São Paulo então traz aqui esses dois companheiros de missão, Silvano e Timóteo. Mas quem está escrevendo a carta, na verdade, é Paulo. Ele é o autor da primeira carta aos Tessalonicenses. E segundo os estudos, essa carta foi a primeira carta escrita por ele. Por quê? Porque ele passou muito pouco tempo em Tessalônica. Ele foi evangelizando, né? E ele passava mais tempo nas igrejas ali, fundando a igreja nas várias localidades aqui, como a gente tem visto nesses dias. Mas em Tessalônica, ele chegou em Tessalônica, começou a evangelizar. Então ele já foi, como de costume, primeiro para a sinagoga, ele foi evangelizar os judeus primeiro. E entrando ali na sinagoga, depois de poucas vezes que ele começou a pregar Jesus Cristo nas sinagogas, ele foi perseguido e expulsaram ele da cidade. Então Paulo saiu corrido de Tessalônica, né? Então não deu tempo de preparar bem a comunidade que estava nascendo naquele lugar. As pessoas ali, elas não tiveram tempo de uma grande formação, de uma formação mais sólida. E por isso Paulo então rapidamente resolve escrever então para a comunidade de Tessalônica. Então essa foi a primeira carta dele aos Tessalonicenses. Vamos lá no versículo 4. Versículo 4, São Paulo diz assim: Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos. Então ele já vem falar para a igreja nascente em Tessalônica que esse era um povo escolhido de Deus. A gente vai vendo isso. Todas as cartas que a gente viu até hoje de Paulo, ele fala muito dessa eleição, né? Ele fala muito dessa escolha, ele fala da vocação. E ele mesmo que tinha experimentado na própria carne ser chamado diretamente por Jesus Cristo, né? Como várias vezes ele retoma, ele que foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco, ele que estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, ele foi então chamado, Jesus apareceu para ele, ele ouviu a voz de Jesus, e ele vai retomar isso também para as comunidades que ele vai fundando. São Paulo vai dizer também que eles são chamados por Jesus Cristo, que eles são eleitos, que eles são escolhidos por Jesus. E dentro dessa realidade ele vai dizendo, olha, o nosso evangelho vos foi pregado não somente por palavra, mas também com poder e com o Espírito Santo, e com plena convicção. Então ele vai dizer que o evangelho
que foi pregado no meio deles, o evangelho que ele pregava em todos os lugares não era um evangelho pregado só com palavras. Não era, muitas vezes nós pensamos, né, muita gente pensa que a Bíblia são só palavras soltas, né, e não tomam como palavra de Deus. Mas Paulo aqui já vem falar da própria palavra pregada, né, do próprio evangelho que ele pregava. Ele vem dizer que não era um evangelho pregado só por palavra, mas com poder e com o Espírito Santo e com plena convicção. Então nós sabemos que na igreja nascente nós víamos assim o grande poder de Deus, né? Quando Paulo ia pregar, quando Pedro, quando todos aqueles primeiros cristãos, né, aqueles que foram cada um para uma localidade diferente, quando eles iam anunciando o evangelho, a graça de Deus ia acontecendo na vida das pessoas. A graça de Deus ia acontecendo no coração das pessoas, assim como o uso dos carismas também. As comunidades nascentes, a igreja nascente experimentou uma grande renovação espiritual e uma força muito grande do Espírito Santo com os dons, com os carismas. Então Deus agia através da palavra de ciência, da palavra de sabedoria, agia através do discernimento dos espíritos. Nós vamos ver isso muitas vezes com o próprio Paulo, né? Agia através do dom dos milagres, do dom das curas. Então São Paulo vem dizer que a palavra ela não era também uma palavra que não gerava vida na vida daqueles que ouviam, mas era uma palavra que gerava vida nova e que gerava transformação em todos os sentidos, né? E aí nós pensamos, e no nosso tempo? Como tem sido a pregação da palavra no nosso tempo? Como é que esse evangelho tem chegado mais longe, tem chegado aos corações? Como nós dissemos, no nosso tempo, por exemplo, aqui no Brasil, a grande maioria da população é batizada. Só que nós sabemos que os batizados precisam ser evangelizados. Hoje em dia, naquela época, as pessoas se convertiam, elas acreditavam em Jesus e elas eram batizadas. Hoje em dia, depois de milênios dessa igreja, nós vemos que muitas vezes as pessoas são batizadas só por tradição, só porque tem que batizar, né? E muito mais, o que a gente falava alguns dias atrás, um dos nossos estudos. Os pais levam os filhos para serem batizados, mas eles não se comprometem a dar uma vida cristã para esses filhos. Não se comprometem a fazer com que essas crianças cresçam num lar verdadeiramente cristão. Então, não se preocupa em ensinar as crianças a rezar, não se preocupa em levar a criança à Santa Missa, né? Então a gente vai levando a vida de qualquer jeito. E quando essas crianças crescem, elas não foram evangelizadas, embora elas sejam batizadas, né? Então, muitos dizem assim que o problema é porque se batiza quando criança. Não, esse não é o problema. Porque se também, vamos supor que ninguém fosse batizado, e que nós crescêssemos e quiséssemos então optar pelo batismo, quantas pessoas hoje estariam recebendo uma evangelização realmente eficaz para optarem pelo batismo? Por um encontro pessoal com Jesus, por uma experiência com Jesus. Então o problema não está em receber o sacramento quando criança, o problema está em que a nossa cultura precisa ser evangelizada, que a nossa sociedade precisa ser evangelizada, e eu e você, nós somos os protagonistas dessa nova evangelização. Nós somos chamados a evangelizar. E é por isso que a gente está fazendo o estudo da palavra de Deus, para que a gente, como Paulo e como os companheiros todos de missão de Paulo e como todos os apóstolos e os primeiros cristãos, eles não tinham medo e iam anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Não adianta a gente evangelizar, primeiro, só da boca para fora. A palavra de Deus ela precisa ser vida na nossa vida, ela precisa estar enraizada em nós. Nós precisamos ser cristãos autênticos, nós precisamos acreditar na palavra de Deus e desejar de todo o coração viver essa palavra. Mas também nós precisamos pregar esse evangelho com vigor, com ânimo, com alegria. A gente teve um documento recente da igreja, do Papa Francisco, o Evangelii Gaudium, que vem falar dessa alegria do evangelho. Será que nós temos alegria em anunciar o evangelho? Será que nós temos tido a alegria de anunciar Jesus Cristo? Será que no nosso coração existe um desejo de que as pessoas encontrem Jesus de verdade? De que as pessoas tenham um encontro pessoal com Jesus, de que elas sejam batizadas no Espírito Santo, de que elas sejam renovadas, restauradas e comecem uma vida nova? Esse precisa ser o nosso desejo. Esse precisa ser o desejo de todos nós que somos igreja. Nós precisamos evangelizar com ousadia e com alegria. Que o Espírito Santo nos ensine, pela intercessão de São Paulo, a evangelizar dessa forma.
No versículo 2, já vem falar aqui sobre o ministério de Paulo em Tessalônica. No versículo 4 diz assim: mas como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, e sim a Deus que sonda os nossos corações. Vou ler de novo esse versículo, olha. Mas como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, e Ele confiou a mim e a você esse Evangelho, falamos não para agradar aos homens, e sim a Deus, que sonda os nossos corações. Então a gente não prega o Evangelho para agradar as pessoas, gente. A gente não prega o Evangelho para fazer autopromoção. O Evangelho não pode ser uma autopromoção na minha vida. Não pode ser para que eu seja bem acolhida, bem aceita, para que eu seja amada, paparicada, aplaudida. O Evangelho não existe para isso, para que nós sejamos aplaudidos pelos homens, reconhecidos pelos homens. O Evangelho precisa chegar aos corações para gerar conversão. O Evangelho precisa chegar aos corações para gerar vida nova. O Evangelho precisa chegar aos corações oportuna e inoportunamente, para balançar as pessoas, para sacudir a vida das pessoas, e não para que a gente seja mimado, paparicado, né? Para que o nosso nome cresça, não, para que o nome de Jesus cresça, para que o nome de Jesus se torne conhecido. Não precisa ser e não deve ser um evangelho adocicado, um evangelho que se adeque à nossa sociedade, um evangelho que se adeque à vida das pessoas, do jeito que elas têm querido viver. O Evangelho não tem que se adequar à nossa vida, é a nossa vida que tem que se adequar ao Evangelho. Ou então nós estamos brincando de ser cristãos, nós estamos brincando de ser católicos. Essa não é a vontade de Deus. São Paulo continua dizendo no versículo, vamos lá no versículo 11: e sabeis que procedemos com cada um de vós como pai com seus filhos. Nós vos temos exortado, estimulado, conjurado a vos comportardes de maneira digna de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Então São Paulo ele se compara aqui com um pai que educa, um pai que exorta, um pai que estimula e que conjura que aqueles que são os filhos se comportem de maneira digna de Deus, que chama cada um ao reino de sua glória, como nós temos dito nas cartas paulinas. São Paulo tem os olhos fixos na glória, ele tem os olhos fixos no céu, e ele deseja que as pessoas então tenham um encontro com Deus, para que elas possam participar da vida de Deus no céu. E é por isso que ele exorta as comunidades, é por isso que às vezes Paulo é até duro com as comunidades. Para quê? Para que as pessoas se convertam, porque ele ama, é o amor de Paulo que faz com que ele seja tão incisivo em dizer, não é? E nós precisamos também ter esse amor entranhado de tal forma no nosso coração, que nós também preguemos e levemos a palavra e falemos de Jesus Cristo e insistamos com as pessoas para que elas verdadeiramente acolham a palavra de Deus. Não de uma forma chata, né? Não sendo ali chatos e ficar buzinando na cabeça das pessoas, não. Mas se nós estamos evangelizando, que a nossa evangelização ela seja eficaz, ela seja entranhada de verdade e não adocicada. Versículo 13: por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouvistes e a acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como a palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. Então São Paulo aqui ele vem dizer da alegria do coração dele, e porque vem o louvor à boca, porque a palavra foi aceita ali para a comunidade nascente, da igreja nascente em Tessalônica. Aquela palavra não foi acolhida como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E aí nós podemos nos questionar também, e nós temos acolhido essa palavra como palavra de Deus para a nossa vida? Ou nós temos acolhido como palavra de homens? Quando nós ouvimos uma pregação e aquela pregação é autêntica, é embasada na doutrina católica, é embasada nas Sagradas Escrituras, nós temos acolhido essa palavra como palavra de Deus na nossa vida? Nós temos tomado para nós aquilo que é ordem de Deus e temos procurado executar essas ordens?
Nós temos tomado posse das promessas que Deus tem para nós? Nós temos aplicado essa palavra verdadeiramente na nossa vida? Nós temos retirado dessa palavra o que Deus quer para nós? O que Deus quer para mim? O que Deus quer para a minha vida? Nós temos feito isso? Que o Senhor nos dê a graça de vivermos essa palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como autenticamente palavra de Deus para a nossa vida. E que o Espírito Santo nos ajude a viver dessa forma. Nós, Senhor, queremos te entregar a nossa vida e o nosso coração, Senhor, neste dia. E queremos te pedir, Senhor, a graça da efusão do Espírito Santo, Senhor, do derramamento do Espírito Santo sobre o nosso coração. Porque é o Espírito Santo quem convence e converte os nossos corações. Porque é o Espírito Santo que é capaz de fazer uma obra nova dentro de nós, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, a graça de mergulharmos em Ti, de mergulharmos na Tua palavra, de mergulharmos na Tua vontade, Senhor. E de sermos aquilo que Tu queres que nós sejamos, Senhor. Nós queremos ser dóceis e obedientes à Tua palavra, Senhor. Nós, Senhor, queremos ser autênticos, nós queremos ser verdadeiros, Senhor. Retira do nosso coração todas as máscaras, Senhor. Retira do nosso coração tudo aquilo, Senhor, que nos impede de mergulharmos a nossa vida com autenticidade na Tua palavra, na Tua presença, na Tua graça, Senhor. Que cada um de nós seja transformado por essa palavra. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.